justo, santo, todo-poderoso. Nós dedicamos a Ti, até então, o que nós tínhamos de expressar do profundo do nosso ser, na plena convicção de que o Senhor recebeu como aroma suave. Mas agora estamos diante da Tua Palavra e nós necessitamos da Tua Palavra. Nós necessitamos ouvir a Tua Palavra. Nós necessitamos obedecer a Tua Palavra. Eu oro que neste momento, cada vida que aqui se encontra, o Senhor conhece cada uma. O Senhor sabe o íntimo de cada uma, a necessidade de cada uma. Eu coloco esta vida em Tuas mãos. Eu peço que a palavra do Senhor, fale a esta vida, para que ao sair daqui, saia com uma outra perspectiva de vida cristã, um outro propósito de servir ao Senhor. Eu entrego em Tuas mãos, submeto à autoridade da Tua Palavra, ao poder do Teu Espírito, para que seja apenas um instrumento em Tuas mãos, para que neste momento o Senhor use para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, como eu venho falando sempre, nosso auditório não é um auditório privilegiado, no sentido de bloquear os ruídos, os barulhos, né, que vêm lá de fora. E isso eu sei que dificulta um pouco a concentração, dificulta um pouco pegar o fio da meada. Eu quero pedir a concentração máxima da sua parte, para que aquilo que Deus tem de falar nessa noite, como Ele falou comigo e vem falando a mim, possa falar a você também nesta noite. Eu não sei, mas o fato tem. Todos nós temos as nossas preocupações, projetos que possa estar tirando até a sua paz, deixando você ansioso. Deixe isso lá no cantinho agora. Concentre-se a palavra de Deus neste momento. Eu quero lhes conduzir nesta noite a uma palavra. O livro de Tiago é muito interessante nesse sentido, mas eu vou estar concentrado apenas e tão somente na característica de uma religião pura. E para desenvolver esse tema, característica de uma religião pura, está intrinsecamente dentro de todo o contexto aqui uma palavrinha que é indispensável na vida de todo crente e que eu a tenho como o segundo pilar da vida cristã, tendo como primeiro pilar o amor e o segundo pilar a fé. Como Paulo fala mesmo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no finalzinho desse capítulo ele fala: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Aí fala, o maior dele é o amor. Vamos ficar hoje no segundo pilar, fé. E o que é fé? O autor aos Hebreus, ele fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Observe que isso é um conceito, biblicamente falando, a respeito da fé. E para desenvolvermos esse tema, característica de uma religião pura, nesse contexto de Tiago, dos paradoxos que ele usa aqui,
sempre colocando obras versus fé com obra versus fé sem obra, como o bem e o mal nos versos anteriores. Nós vamos ficar hoje, como aqui eu disse, um pouco concentrado, o que está aqui intrínseco, para entender essa questão aqui, dessa característica de uma religião pura, que é a fé. A fé, e para entendermos a religião pura, ela está caracterizada por uma fé pessoal em Deus. Vamos partir desse princípio. Então, a característica de uma religião pura, ela se caracteriza por uma fé pessoal em Deus. Antes de desenvolvermos esse objeto, esse propósito, eu quero que você pegue e preste atenção no que eu vou lhes falar agora, porque é o que tem sido motivo de confusão de muitos, como diz Champlin: fé e confiança. Qual a diferença de fé e de confiança? Fé, ela não é sentimento, como eu falei outro dia aqui, como o amor não é sentimento. Fé também não é sentimento. De modo que confiança, ela é conquistada, ela é adquirida através dos sentimentos, ou seja, dos sentidos. E quais os sentidos do corpo humano? E nós conhecemos que são 5: ouvido, olhos, olfato, paladar e sentido. Através desses 5 sentidos é que nós adquirimos confiança. Isto é confiança. Fé não está ligado, não é inerente aos sentidos humanos. Perpassa isso aí, está além disso aí, transcende isso aí. Fé não é sentimento, bem como não é depósito, é simplesmente crer no invisível. Portanto, a base da igreja cristã, a base da igreja de Cristo, está nesta fé pessoal em Deus. Quer ver um exemplo do que seria uma fé ou uma confiança, em que às vezes confundimos como fé? Eu poderia estar pregando aqui por confiança e não por fé. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Eu posso estar pregando neste momento, posto e carregado de uma confiança nos estudos, nos livros, nos autores. Eu posso estar citando aqui Brodmann, Champlin, Spurgeon e tudo mais. E com base no estudo desses homens, eu posso adquirir uma confiança e trazer aqui uma oratória que possa encher os olhos de vocês. Apenas e tão somente confiança. E o que difere de fé? No desenvolvimento, eu vou lhes mostrar que a fé transcende isso aí, porque a fé, ela vem acompanhada, não é algo apenas tão somente teórico, ela acompanha. Fé, as obras acompanham. E para entendermos, nós vamos discutir e dividir a fé pessoal, que caracteriza a igreja, em 3 aspectos. E esses 3 aspectos têm como único propósito, talvez, tirar você do engano acerca desse contexto, acerca desse assunto. Porque é um propósito Tiago, quando aqui escreveu. Alguns irmãos, em especial da diáspora, tudo indica que já estava muitos sendo expulsos, principalmente de Jerusalém. E Tiago, quando escreveu aos irmãos da diáspora.
e ele fala as 12 tribos, tem um contexto mais, um pensamento mais judaico, tem talvez a intenção dos judeus crentes, e nesse sentido ele escreve justamente alertando do engano, porque já havia este engano, dessa confusão do confiança e da fé. Nós estamos dentro de um contexto em que nós como igreja, já não conseguimos mais separar uma fé prática e uma fé teórica, que é como o próprio Tiago desenvolve aqui na sua carta. Então, para entendermos aqui o primeiro aspecto que eu vou estar tratando neste momento, para desenrolar o propósito principal de Tiago aqui, é que a fé pessoal em Deus tem como primeiro aspecto fé salvadora. Parte dessa premissa, fé salvadora. E a fé salvadora, ela não está em hipótese alguma atrelado a méritos, não está dentro do contexto meritocracia, ou seja, você não tem nenhum mérito nesse sentido da obra redentora de Deus, do que Cristo realizou na sua vida. O mérito é único e exclusivamente de Cristo, porque a própria palavra do Senhor nos diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Entendeu? Mediante a fé, e isso não vem de vós. E se formos desenvolver esse assunto mais aqui, que é bastante extenso, só no Novo Testamento nós temos 244 palavras relacionadas à fé. Muito extenso. E lá em Romanos 3:25 diz: porque pela graça, digo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, parte dessa premissa, até porque no verso 18 desse mesmo capítulo fala assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse gerar que Tiago está falando aqui é justamente a nova criatura, a regeneração, a nova criação de Deus. Então essa fé salvadora, ela é o ponto de partida para o desenvolvimento dos outros aspectos. Então esse ponto precisa ficar bem resolvido na sua vida, para você entender os outros aspectos. A salvação é pela graça. Quem é que salva? É Jesus Cristo. E Ele mesmo fala na sua palavra, o próprio Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, primeiro e único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se formos desenrolar só esse assunto da soteriologia, salvação, nós vamos tomar um tempo muito grande. Mas o propósito de Tiago aqui não é desenvolver esse assunto, mas é levar a consciência do que é uma religião, o que significa servir ao Senhor, o que significa dizer que é um religioso, como ele aqui fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, nós estamos dentro desse contexto. Muitos acham que são salvos pelo fato de serem religiosos. Religião não salva. Quem salva? Aquele que liga você a Deus. Daí vem o significado de religião.
Você precisa entender que o fato de você participar e ser um religioso é porque você aceitou aquele que te religou a Deus, que é Jesus Cristo. É Ele que está te conectando com Deus. É Ele que veio te buscar do mundo das trevas e transportar para a sua maravilhosa luz. É Ele que fez essa obra que era impossível para nós, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você tem a salvação garantida em Cristo Jesus. Esse primeiro aspecto da fé salvadora é um assunto resolvido na sua vida. Nós estamos vindo falando ultimamente muito sobre o arrebatamento, muito sobre as coisas do tempo do fim. E a fé, esse assunto, o segundo pilar de uma fé, de uma religião pura, é imprescindível para entender e aceitar as coisas do tempo do fim. Sobretudo, a fé salvadora. Se você tem a convicção de que está salvo, está seguro em Cristo Jesus, a Bíblia nos ensina que tantos quantos assim estão, têm prazer e amam a vida de Cristo, e almeja a vida de Cristo, e clama pelo retorno de Cristo, que era como a igreja primitiva fazia sempre no final de cada culto: Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Posto que esse assunto está resolvido, e caso não esteja, eu recomendo que você vá refletindo se a sua vida está realmente salva, se neste momento, fazendo aqui uma analogia, se neste momento fosse o último minuto da sua vida aqui na terra, e se Cristo voltasse agora, e se a última trombeta de Deus fosse tocar agora, essa fé salvadora em você, suficientemente para você ouvir o chamado de Cristo? Isso é imprescindível para que você entenda e aceite isso aí. Porque o outro aspecto, você só vai conseguir se esse estiver bem resolvido na sua vida. A sua vida está entregue nas mãos de Cristo, está salvo, é uma nova criatura, como Paulo fala a carta dos 2 Coríntios 5,17. Assim quem está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é evidências de uma fé salvadora. E o outro aspecto é o aspecto da fé servidora. A fé servidora abrange do verso 19 até o 24, bem como no capítulo 2, verso 14, quando fala: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé servidora, ela é um resultado da fé salvadora. E o que é a fé servidora? É a fé operante, é a fé na vida do crente que opera, não deixa em hipótese alguma o crente inoperante, inerte, parado, estático. Não, ela opera, ela conduz, ela incomoda. Por quê? Nós estamos dentro de um mundo em que não estamos simplesmente, porque a fé salvadora nos ensina que quando salvos, nós somos e entendemos que saímos do mundo, mas fomos enviados para transformar o mundo. Ele não retirou do mundo. Olha a oração de Cristo lá em João 17: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então ele nos tirou, resgatou do mundo, nos resgatou do mundo das trevas e nos enviou para transformar o mundo, como Paulo fala aos Romanos capítulo 12. E esse transformar o mundo é justamente
que vai conduzir isso aí, essa fé operante, a fé servidora dentro de cada crente, que é nada mais, nada menos, que é a prática da palavra de Deus. Olha o que está no verso 21. Primeiro, verso 19, ele fala: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Aqui já está a primeira, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, de um total de 9, que aqui eu falei. E qual é a virtude do fruto do Espírito Santo, que está aqui intrínseco? É a mansidão. A fé operante nos ensina a sermos mansos. Lembra? Fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É inerente ao crente. Isso é fé salvadora, ou seja, a fé operante desenvolve o fruto do Espírito Santo, consequentemente, as virtudes, elas cada dia mais se evidenciam na vida do crente. O verso 21, portanto, despojando, aqui nós encontramos algo que impede. E aí eu quero lhe conduzir para você refletir nisto. Algo que impede a fé operante na sua vida. Olha o que está impedindo aqui, que Tiago está falando: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está falando que dentro da vida desses irmãos estava algumas evidências dos frutos da carne estavam sobressaindo, de modo que estava impedindo, bloqueando o desenvolvimento da fé servidora. Como que é isto? Você às vezes, ainda pegando aquele exemplo, conceito de fé e confiança. E o que é fé? Fé é crer somente. Como que é crer somente? Nós fazemos as coisas mais por confiança do que propriamente por fé. Sabia disso? Quer ver um exemplo? Via de regra, como que nós expressamos quando fazemos uma coisa? Eu estou sentindo fazer isto. Isso não é fé, é confiança. O que levou a pessoa a ter essa confiança de fazer aquilo ali? É porque eu ouvi uma palavra impactante que balançou a sua vida. É porque eu ouvi um testemunho que balançou a sua vida. Muitas vezes, a fé é você fazer aquilo que você não quer. E na maioria das vezes é isso. Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Era a luta de Paulo. Então, significa que você vir à igreja, muitas vezes você vir contra os seus sentimentos, contra a sua confiança, porque você não está sentindo confiança de vir à igreja. Você não está tendo confiança de visitar. Você não está tendo aptidão de visitar. Você não está tendo aptidão de orar. Você não está tendo aptidão de evangelizar. Você não está tendo aptidão de orar, ou de falar com alguém, ou de visitar alguém. Por quê? Você não está sentindo e não está tendo confiança. E se você ficar só no campo do sentimento, você vai, dia por dia, tornando-se, e apenas não somente, recalcando esse sentimento, confundindo como se fosse fé. Fé é você ir crendo no invisível, sabendo que o resultado ele é invisível. Apenas vá.
O corpo fala que não, a carne fala que não. É para evangelizar? Não, eu não vou porque não estou sentindo, estou achando que vai ter um assalto, estou achando que vai chover, estou achando que vai fazer sol. É para visitar? Não, não vou não, porque fulano vai bater a porta da minha cara, fulano não vai me aceitar, fulano não gosta que eu vou lá e tudo. Isso é gerado por sentimentos dos nossos sentidos. Quando se faz pela fé, essas coisas, apenas na sua mente, nós entendemos que são bloqueios que vêm para impedir a operosidade da fé em nossas vidas. E o que você deve fazer? Como o Tiago está falando aqui, despoja. Ou seja, é você se despir desses sentimentos que traz uma falsa fé e revestir da nova criatura. E o revestir da nova criatura vai te proporcionar, vai te conduzir a esse avanço pela fé. E o avanço pela fé é você enxergar o invisível, é você enxergar o que os olhos físicos não veem. Como o jovem Eliseu, do jovem que estava lá de Eliseu, quando cercado pelo inimigo, ele, enquanto estava com os seus olhos físicos, ele estava enxergando ali o exército dos homens, do inimigo, ali ao seu redor. E ele ali falou assim: estamos perdidos, estamos derrotados. E Eliseu orou: Senhor, abre a visão. E naquele momento o jovem, a Bíblia fala que abriu a visão, e o que ele viu era infinitamente superior aos exércitos dos homens, e ali configurou na vitória. E isso é fé. Fé é você entrar na fornalha de fogo ardente, na plena convicção de que você vai passear na fornalha e não se queimar. Fé é a plena convicção de que você vai entrar na cova dos leões famintos e que os leões vão fazer carinho em você e não você ser devorado. Fé é acreditar no invisível. Fé é acreditar nesse Deus poderoso, a qual Ele quer operar em você e através de você. Fé operosa, operante, é justamente isso, é você fazer a obra independentemente das perspectivas humanas. As perspectivas humanas podem impedir e bloquear a atuação, a ação do Espírito Santo em sua vida. Quando você for prestar contas a Cristo, porque todos nós, crentes em Cristo Jesus, vamos comparecermos diante do tribunal de Cristo, ou então diante do trono branco de Deus. E eu recomendo que você reflita a sua vida para que você tenha confiança em comparecer no tribunal de Cristo. E o que você vai apresentar lá não são as suas obras, porque nós não temos obras a apresentar, mas são obras do Espírito Santo que operou através de sua vida. Você quer apresentar essas obras através e que o Espírito Santo realizou através de sua vida? Desbloqueie o que está impedindo a ação do Espírito Santo em sua vida. É o que Tiago está falando aqui. Despojam de tudo isso. Despida de tudo isso. Portanto, fazendo assim, o verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu tenho uma certa dificuldade, como aqui eu disse na estante. Eu estou falando com muita propriedade aqui, porque ainda que eu faça um pouco, mas o pouco que eu faço, eu posso dizer que eu posso estar falando com base naquilo que o Senhor me usa a fazer diuturnamente. Vocês que me conhecem sabem que eu não sou teórico e não gosto de teórico, por mais que às vezes parece, mas isso é uma luta desde quando o Senhor me chamou do mundo das trevas.
Se tem uma pessoa que conhece o que é o mundo das trevas, essa pessoa chama-se José Newton. E quando Cristo me chamou do mundo das trevas para esta maravilhosa luz, eu entendi que desde quando Ele me chamou, Ele não me chamou para ficar de braços cruzados. E esse sentimento, vamos colocar assim, essa convicção de que Ele me chamou não para ficar de braços cruzados, não permitiu que jamais na minha vida cristã, ao longo dos meus 27 ou 28 de vida cristã, eu não sei o que é ficar dentro da casa de Deus inoperante. E eu falo isso para a glória de Deus, porque seria fácil, muito fácil, como aqui eu disse, me revestir de uma teoria, revestir de uma retórica, de uma oratória bem fundamentada, sem vida. Isto não causa efeito na igreja. Não causa efeito na igreja. O que causa efeito na igreja é a vida, a prática, diuturnamente, vida morta. É o que me faz me policiar dia após dia. Eu não quis de forma nenhuma ser pastor, mas o Senhor me chamou. Eu fugi, aqui estou. Se aqui eu estou, uma convicção eu tenho: eu não estou para servir e fazer a vontade de homem, senão a vontade de Deus. E a vontade de Deus é servir a vocês. E como eu vou servir a vocês? Fazendo a vontade de Deus na vida de vocês. Acontece que, às vezes, fazendo a vontade de Deus na vida de vocês, eu posso estar contrariando alguns. E se eu estiver contrariando alguns, por estar fazendo a vontade de Deus na sua vida, eu peço que você ore. Ore, porque não é isso que Deus quer na sua vida. Se isso está bloqueando você ter uma fé operante, faça e siga essa recomendação de Tiago. Se despida, se despoja, desbloqueie, reflita e ora ao Espírito Santo. Ora a Deus para que o Espírito Santo possa desbloquear isso na sua vida e ter liberdade, dando liberdade ao Espírito para agir através de sua vida. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla. É o que eu sempre falo. O espelho natural serve tão somente para você contemplar você mesmo. Mas o espelho espiritual, quando nós estamos em intimidade, desculpa aqui a redundância, com Cristo, quando nós olhamos para o espelho espiritual, que é a palavra de Deus, a Bíblia fala que o que nós vemos aqui é ainda embaçado, porque o que está reservado para nós é justamente sermos a exata expressão de Cristo em nós. Isto é obra, isto é a prática. Quando nós praticamos, quando nós dedicamos, ou seja, pelas obras, nós mostramos os atributos, e esses atributos são as expressões de Cristo na vida do crente. Como é que Cristo está refletindo na sua vida? Se é que está refletindo. Analise a vida de Cristo e observe se Cristo, ele reclamou dos quilômetros rodados de aldeias, cidades, de estados a estados, pregando o Evangelho. Em que momento Cristo reclamou? Não. Ele estava ali fazendo a obra do Pai por amor a cada um de nós. E é essa
ao executar essa obra. Essa é a expressão de Cristo em nossas vidas, quando assim a fazemos, quando assim executamos a obra de Cristo em nossas vidas. Posto a essa fé servidora, qual é o outro aspecto que nós encontramos? E aqui nós encerramos nesse terceiro e último aspecto: fé santificadora. O que é uma fé santificadora? É você se apegar ao poder de Deus, é você operar em um novo princípio. Olha o que eu falei lá de 2 Coríntios 5,17. Você foi chamado, você é uma nova criação de Deus. Então são novos princípios. As coisas velhas ficaram para trás, agora é tudo novo. Santificação é esse processo. Agora eu estou nessa nova vida em Cristo, e essa vida em Cristo me leva a uma vida de santificação. Olha o que Paulo fala aqui, o Tiago fala na parte B. Na parte A, do verso 27, falamos que a alegria pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Só explicando aqui, por que Tiago cita esses dois grupos aqui, né? Visitar órfãos e viúvas em suas tribulações. Que dentro do contexto, não se aplica muito nos dias atuais, mas se aplica sim. Os órfãos e as viúvas eram pessoas, muitas delas não eram assistidas pelo governo. Então tinha necessidades diversas, principalmente necessidades físicas, as necessidades basilar para o seu sustento. Que aí é o que Paulo escrevendo, se eu não estou enganado, aos Coríntios, que nós devemos, aos Gálatas eu acho, né, que nós devemos zelar pelos domésticos da fé, ou seja, é o que nós fazemos. Então esse cuidado aqui que o Tiago está falando, dando ênfase a esses dois grupos, mas aqui se estende a órfãos, se estende a viúvas, se estende a jovem, se estende a adolescente, se estende a todos os grupos, independentemente de sua faixa etária. Se estende. Mas, observe a parte B: visitar, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Como nós vamos nos guardar incontaminados do mundo? É justamente entendendo que santificação é um processo, né? Como a salvação, o primeiro ponto é a salvação. A fé salvadora é um ato, é um fato. Agora aqui é um processo em que dia por dia você, embasado nos novos princípios que Cristo lhe criou, que Deus lhe criou, lembre-se, você é uma nova criação. Pega isso aí, nova criação. E como nova criação, o que aqui o Senhor está querendo dizer é que você tem conduzido pelo Espírito Santo a agir com novas atitudes. Olha o que fala lá em Romanos, capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Santificação é isso. É você, dia após dia, você está vivendo essa novidade de vida. Portanto, não cabe aqui aquele argumento da mesmice, de todos os dias a mesmice. Quem vive a santificação, dia após dia está e experimenta coisas novas, porque é o Espírito Santo que vai renovando na sua vida. O que leva a uma vida de mesmice é quando você vive uma vida com base na sua confiança e não na fé em Cristo. E quando você vive com base na sua confiança, você vai estar agindo conforme você está ouvindo, conforme você está vendo,
conforme vai estar cheirando, conforme vai estar sentindo o paladar e sentindo o contato. São os 5 sentidos, e esses 5 sentidos, ele pode estar dirigindo a sua vida. E a recomendação à luz da palavra de Deus é que o que deve conduzir você é a fé, e essa fé santificadora quer conduzir você em novidade de vida. E esse viver em novidade de vida te leva a você, dia por dia, a viver uma expectativa diferente, não na mesmice. Olha o que fala Champi, isso aqui eu quero encerrar. Mostrar fé. Mostrar fé por nossas ações, nossas vidas diárias, que cremos que temos fé e que sabemos que se usarmos a fé que possuímos, mais fé será dada. Lembram que os discípulos, quando esteve com o Senhor Jesus e que falou quantas vezes deve perdoar, e Cristo falou 70 vezes 7. Aí eles fizeram ali uma alta análise e falou: Senhor, aumenta-nos a fé. Fé, ela é desenvolvida. Fé não é um depósito, como eu falei aqui no início, em que você vem aqui, enche e vai e fica a semana toda ali, todo dia tomando um pouquinho da fé. Não. Fé é para ser vivida. Fé é para ser praticada. É o que o Tiago fala: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostro as minhas obras pela fé. Fé não é estática, fé não é teoria, mas é vida no altar. E Cristo vai vir buscar a igreja que está vivendo a fé prática. A fé prática. Eu ainda peguei uma fase de uma igreja, e de uma igreja em que sabia o que era prática, sabia o que era missões, sabia o que era fazer evangelismo, sabia o que era servir uns aos outros, sabia o que era admoestar uns aos outros, sabia o que era exortar uns aos outros, sabia o que era coinonia. Hoje nós estamos vivendo nesse caminhar da igreja da Laodiceia para a igreja, da igreja Filadélfia para a Laodiceia, dessa igreja fria, morna, dividida, cheia de confusão, cheia de ciúmes, cheia de impureza, e isso está impedindo o agir do Espírito Santo no seio da igreja. E como eu disse na semana passada, qual é a chuva que vem trazer o avivamento para a igreja, se não a chuva serôdia? E essa chuva serôdia é para quem tem fé. A chuva do avivamento é para quem tem fé e para quem quer praticar a fé. E eu recomendo, à luz desta palavra, não é minha, à luz desta palavra, analise como está a sua vida, porque é o que eu faço diuturnamente, é o que eu faço quando eu dobro os meus joelhos ali no meu gabinete, orando, primeiramente me policiando e vendo: Senhor, me ensine a amar o povo, me ensine a ser prático, me ensine e tira a teoria, tira a soberba, tira o orgulho da minha vida. É assim que eu oro todos os dias, é isso que cada um aqui deve fazer. Não descanse na sua confiança, porque a confiança são apenas também aquilo que o sentido está lhe proporcionando, e isso é falso. Mas baseie a sua vida na fé, e a fé é o invisível. Você não vê o resultado, você não vê o que Deus quer fazer na sua vida, mas Ele quer que você dê um passo à frente pela fé. Foi assim que a mulher adúltera experimentou a proeza de ser curada, porque pela fé ela buscou, ainda que as circunstâncias não lhe davam condição, mas a fé fez ela dar um passo à frente, a fé fez ela ir contra tudo e todos, e pela fé, simplesmente tocando na orla das veias de Cristo, ela foi provida da bênção, da cura e da salvação. É essa fé que Cristo quer mover dentro de você. É esta fé que Cristo quer que você torne-se dia após dia, evidenciando, e através dessa fé demonstrar o fruto do Espírito Santo, sendo mais amável,
agindo com alegria, com paz, sendo mais longânimo, mais manso, mais bondoso, mais fiel, exercendo domínio próprio. É isso que Cristo quer em nossas vidas. É isso que Ele quer agir na sua vida. Lembre-se que nós somos onde estávamos. Ele nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Vale a pena você continuar como se estivesse no mundo das trevas? Vale a pena você continuar nesse mundo como se fosse do mundo? Cristo não te chamou para mostrar para o mundo que você é mais um. Não. Cristo te chamou para você transformar o mundo. Ele te chamou para isso. Pastor, como eu devo fazer? Simplesmente abrir o seu coração. Abre o seu coração. Nós cantamos aqui no instante: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer no rio do teu amor. Faça desse cântico uma oração. Não cante por cantar, pelo fato de ser bonito, pelo fato de te levar a um êxtase. Não. Cante com a razão, cante com a mente, cante com o espírito. Porque se você não cantar assim, você está sendo simplesmente teórico. E Cristo não quer teóricos, mas Ele quer práticos. Seja praticante da palavra de Deus, não somente ouvinte. Esta sim é característica de uma fé, de uma religião pura, que tem a sua fé pessoal em Deus. Que Deus assim nos abençoe. Que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações e nos ajude dia por dia a sermos praticantes como crentes e fazendo parte dessa religião pura, sem mácula, sem defeito, ou seja, uma religião que agrada a Deus e não ao homem. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar